Olá, pessoal! Vamos continuar o nosso estudo sobre energia, falando hoje sobre a energia potencial. Energia esta que não está diretamente ligada ao movimento. Até tem ali uma relação com o movimento, mas é uma energia que está mais ligada a uma foto do sistema, a uma dada configuração do sistema em um dado momento. Beleza? Mas eu vou falar mais especificamente do que é a energia potencial daqui a pouquinho. Antes, deixa eu chamar a atenção para uma coisa. Energia potencial, energia mecânica, conservação de energia mecânica, força conservativa, sistema conservativo, né? Trabalho nulo ao longo de um caminho fechado, são todos conceitos intimamente ligados. Não dá para eu falar de um deles sem pensar no outro, ok? Então eu poderia partir de qualquer um deles e chegar nos outros por consequência. Bacana? Então eu vou escolher aqui um caminho para abordar energia mecânica, potencial e conservação de energia, mas existem muitos outros. Bacana? Eu vou inclusive procurar um que é pouco abordado nos livros, para que você, ao ler o livro, tenha uma outra interpretação, uma outra maneira de se chegar às mesmas coisas e assim tenha mais de uma opção para entender estes conceitos. Bacana? Muito bem. Para começar, vou ressaltar que energia se conserva sempre. Daniel, se a energia se conserva sempre, por que é muito comum a gente ver aulas na internet ou ler em livros conservação de energia e vários exercícios sobre conservação de energia? Sempre que usamos esse termo conservação de energia, é comum estarmos nos referindo à conservação de energia mecânica. Então, nos sistemas conservativos, que possuem apenas forças conservativas, quem se conserva é a energia mecânica, ok? Então, geralmente, conservação de energia está ligada à conservação de energia mecânica. Obviamente que esse termo pode aparecer em outros contextos, mas é mais comum aparecer neste. Bacana? Muito bem. Bom, para iniciar então, vamos apagar essa parte aqui de baixo, puxar a palavra potencial aqui para cima e falar um pouquinho dela. Energia potencial é a energia que nós armazenamos, tá? O termo energia potencial está ligado à energia armazenada. Energia guardada em uma configuração do sistema. Esta energia que eu guardo numa configuração do sistema não pode ser guardada de qualquer jeito para ser chamada de energia potencial. Para que possa ganhar esse título de energia potencial, é necessário que, ao irmos de um estado A para um estado B de um sistema, né, e eu fiz até um desenho aqui para esquematizar esse ir de um estado A para um estado B, nós gastamos uma energia ΔU. Beleza? Então vamos lá, vamos definir primeiro quem é esse estado A e esse estado B. Estado A é um estado do sistema que tem uma posição, uma velocidade, uma temperatura, enfim, tudo o que nos interessa para o estudo do evento que está acontecendo entre A e B. Tranquilo? Então ele tem as propriedades dele. E ele tem uma energia potencial UA. Beleza? Então quando formos falar de energia potencial, estamos falando da grandeza que nós vamos chamar de U. Tranquilo? Vamos usar
esta letra para representar energia potencial. Muito bem. Vamos para um estado B, e esse estado B também tem posição, velocidade, temperatura, todas as propriedades que nós tínhamos no A, nós temos também no B. Pode ter mudado os valores, ele foi de uma posição para outra, ele tinha uma velocidade, agora tem outra, ele tinha uma temperatura, agora tem outra, ele tinha uma energia potencial, agora ele tem outra. Particularmente, se eu forneci energia ao sistema, o B é o A mais ΔU. Beleza? É o que tinha mais o que eu forneci. Tranquilo? Muito bem. Para que esta energia seja uma energia potencial, é necessário que, quando eu volto da posição B para a posição A, eu nem vou usar posição. Falei posição, mas vou trocar essa palavra. Quando eu volto do estado B para o estado A, eu recupero ΔU. Por que eu não usei posição? Porque A tem, além de uma posição, muitas outras propriedades. B, além de uma posição, muitas outras propriedades. Beleza? Então, se ao vir de A para B eu gasto ΔU, para que U seja uma energia potencial, ao voltar de B para A, eu preciso recuperar esta mesma quantidade de energia, independente do caminho que eu sigo aqui. Note que eu não fiz afirmações sobre o A e o B ainda, né? Até o presente momento, eu apenas falei de ΔU, a diferença entre elas, o A e o B. Bacana? Muito bem. Para falar um pouco mais de o A e o B, nós teremos que caminhar um pouquinho mais sobre esta teoria. Aliás, falando em caminhar um pouquinho mais, vamos definir o que é energia mecânica. Energia mecânica. A energia mecânica é definida como sendo a soma da energia cinética com a energia potencial. Beleza? Muito bem. Definida desta maneira, a energia mecânica, curiosamente, em alguns sistemas se conserva. E essa é a parte mais interessante. Estudar a conservação de energia mecânica. É isso mesmo. A energia mecânica, da maneira que ela foi definida, se conserva em alguns sistemas. Ou seja, significa que esse sistema pode ter mudanças, né? Pode mudar de posição, pode mudar a velocidade dos corpos no sistema, pode mudar um monte de coisas, mas a energia mecânica não muda. Ela é a mesma em todos os estados deste sistema, ok? Então, ela é a mesma no instante inicial, no instante 1, no instante 2, no instante A, no B, no F. Ou, se você não quiser pensar em termos de instante, né? Vamos falar de maneira mais genérica. No estado I, no estado 1, no estado 2, no estado A, no B, no F, não importa. Em todos os estados do sistema, a energia mecânica é a mesma. Tá? Eu não coloquei apenas que energia inicial igual a energia final, porque às vezes nos interessa no meio, e no meio também ela é igual. Ela é igual em todos os pontos. Beleza? Aliás, uma interpretação que não é comum, tá? Mas se você quiser pensar que criada a energia potencial somada à energia cinética, qual a condição que eu preciso impor sobre a energia potencial para que esta soma se mantenha em um sistema?
Se você quiser pensar dessa maneira, não é comum, acho que eu nunca vi dessa maneira nos livros, mas não está errado, ok? E vamos então pensar em qual é esta condição que nós temos que impor sobre a nossa energia, ou sobre a nossa energia U, ou sobre demais variáveis do sistema, para que a nossa energia mecânica se conserve. Beleza? Então vamos tomar dois pontos A e B quaisquer nos quais o nosso sistema pode estar. Beleza? Então vamos lá. Entre os pontos A e B, se a nossa variação de energia mecânica for zero, ou seja, estou querendo dizer que se EA igual a EB, se A igual a EB, então EA menos EB, que é ΔE, será zero. Beleza? Então, ΔE, que é EB menos EA igual a zero. Isso implica que quem é EB é energia cinética em B mais energia potencial em B menos energia cinética em A mais energia potencial em A. Beleza? Muito bem. Fazendo a distributiva aqui, vai ficar menos Ka menos o A. Então, KB menos Ka mais UB menos UA, certo? KB menos Ka, UB menos UA, igual a zero. Beleza? Ou seja, ΔK mais ΔU igual a zero. Bacana? Utilizando aqui o teorema do trabalho e energia cinética, nós temos que ΔU vai ser igual a menos ΔK. Mas quem é a energia cinética segundo o teorema do trabalho e energia cinética? É nada mais, nada menos que o trabalho. Beleza? Então, para que a energia mecânica se conserve, significa que ΔU tem que ser igual ao negativo do trabalho. E esta igualdade nos traz uma relação entre trabalho e energia potencial. Consequentemente, uma relação entre força, deslocamento e energia potencial. Bacana? Muito bem. Esta relação nos trará algumas implicações que nós vamos ver na sequência. Energia potencial e trabalho de uma força. Para iniciar esse assunto, vou retomar aquele desenho que eu fiz agora há pouco, onde eu tinha um ponto A com características A, posição A, velocidade A, energia potencial A, e um ponto B com características B, posição B, velocidade B, energia potencial B, enfim, todas as características de B, beleza? Para ir de A até B, eu vou ter uma variação de energia potencial ΔU AB, certo? Que eu vou chamar de UB menos o A. E para retornar de B até A, eu vou ter uma variação de energia ΔU BA, que vai ser o A menos o B, beleza? Eu vou de A até B sobre a curva C1 e vou voltar de B até A sobre a curva C2. Daniel, por que você vai fazer essas duas curvas?
Porque quando eu for utilizar o trabalho, eu não falei ainda, né? Até porque esse não é um curso de cálculo diferencial integral, muito menos de cálculo vetorial, mas a integral do trabalho é uma integral de caminho, é uma integral que é feita sobre uma curva, beleza? Vamos lá, vamos iniciar então o nosso estudo aqui, beleza? Vamos lá. Vou começar definindo quem é o meu delta UAB, que como eu disse eu vou dizer que é UB menos UA, beleza? Isso é menos a integral de f escalar dr. Pessoal, a notação mais adequada para isso é colocar aqui a curva sobre a qual eu estou indo e os pontos de A até B. Beleza? Muito bem. Vamos então definir agora quem é o meu delta UBA, que vai ser o contrário, vai ser o A menos o B, correto? Em termos da integral, é a integral sobre C2 de B até A de f escalar dr. Com um sinal de negativo, porque ΔU é menos W. Bacana? Muito bem. Bom, vamos fazer então quem é ΔUA mais ΔUB. Ou seja, qual a variação de energia potencial ao irmos de A até B e voltarmos até A. Vamos fazer isso? Isso vai dar delta UA mais delta UB. Beleza? Delta UA mais delta UB dá, vamos lá. Primeiro, o B menos o A, certo? Delta UA. Mais delta UB, mais o A menos o B. Tranquilo? Olha aqui, ó. O B vai embora com o B e o A vai embora com o A. Correto? De modo que essa soma toda dá 0. Muito bem. Eu fiz aqui a soma ΔA mais ΔUB em termos das energias potenciais. E deu 0. Beleza? Vou fazer aqui agora esta soma em termos das integrais. E eu já sei que essa soma dá 0. Beleza? Vamos fazer? Menos integral de A até B sobre a curva C1 de f escalar dr menos, né? Na verdade é mais, mas como é menos, mais com menos dá menos, direto. Integral sobre C2 de B até A de f escalar dr. Beleza? Isso dá quanto? Isso dá 0. Tranquilo? Muito bem. Multiplicando todo mundo por menos 1, dá a integral de A até B sobre C1 de f dr, mais a integral de B até A de f dr sobre C2 igual a 0. Pessoal, olha só, essa curva se eu somar essa integral toda, é como se eu fosse pela curva 1 e voltasse pela curva C2. Ou seja, isso aqui nada mais é que uma curva fechada, correto? Então, isso aqui eu posso escrever como sendo a integral de f escalar dr
Ao invés de eu colocar aqui sobre a curva C1 mais C2, eu vou fazer assim, ó. Integral fechada sobre a curva C, né? Compensa até a gente colocar aqui, ó, que C é igual a C1 mais C2, certo? Só para ser preciosista. E para quem não conhece esse símbolo, isso significa integral fechada sobre uma curva C. E quando essa integral é nula, nós dizemos que esta força, ou este campo de forças, como costuma ser chamado no cálculo vetorial, é uma força ou um campo de forças conservativo. Beleza? Ou seja, se a integral fechada de f sobre uma curva C, e nós estamos falando de uma curva genérica, né? Não tem um formato exato. Se a integral fechada de f escalar dr sobre uma curva C vale zero, F é uma força conservativa. Beleza? Bom, já tem tudo a ver, né? Energia potencial, beleza? É uma energia que conserva a quantidade ao ir de A para B e voltar de B para A. Não é isso? Muito bem. Aliás, a energia potencial ganha esse formato, né? E aí a gente faz toda essa dedução no caso em que se conserva a energia, não é isso? Então, o nome força conservativa tem tudo a ver, correto? Muito bem. Então, energia potencial e trabalho de uma força conservativa. Vamos completar aqui o nosso título. Bacana? Muito bem. Tem uma outra propriedade desta força conservativa, que agora nós já demos um nome, que eu vou mostrar aqui. E eu vou partir desta parte aqui, ó. Beleza? Eu vou pegar a integral, aqui, ó. Vou repetir essa primeira. Beleza? Menos a integral sobre C1 de A até B de f escalar dr. Vou pegar essa primeira parte aqui, como eu tinha dito, e vou passar esse menos integral de B até A sobre C2 de f escalar dr para o outro lado do igual. Vai ficar assim. Quando eu troco de lado, eu troco de sinal. Então, vai ficar a integral sobre C2 de B até A de f escalar dr. Muito bem. Tranquilo? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar uma delas, essa por exemplo, e vou trocar os limites de integração. Quando eu troco os limites de integração, eu troco o sinal. Então, vai ficar menos a integral sobre C1 de A até B de f escalar dr igual, essa eu vou trocar os limites de integração, vai ficar menos a integral sobre C2 de A até B, certo? Troquei os limites, troquei o sinal, de f escalar dr, beleza? Multiplicando as duas por menos 1, vai ficar que essa integral igual a essa integral. Correto? Muito bem. Então, eu vou até escrever isso. A integral sobre C1 de A até B de f escalar dr é igual a integral sobre C2 de A até B de f escalar dr. Tranquilo? Ou seja, esta integral independe do caminho. Beleza? Esta integral independe
do caminho. Correto? Porque eu peguei uma curva genérica C1, peguei uma curva genérica C2 e fui sobre elas de A até B. E em ambos os casos eu obtive o mesmo resultado para esta integral. Se essa integral, que é o trabalho, certo? Olha, essa integral aqui quem define o trabalho. Então, se essa integral independe do caminho, significa que o trabalho de uma força conservativa independe do caminho. Beleza? Ou seja, o trabalho de uma força conservativa é independente do caminho. Eu posso seguir pelo caminho que eu quiser, que o resultado do trabalho será o mesmo para ir de um ponto A até um ponto B. Bacana? Muito bem. Já digo para vocês, força gravitacional é uma força conservativa. Força elástica é uma força conservativa. Então, em ambas, para ir de um ponto A até um ponto B, eu realizo o mesmo trabalho independente do caminho. Força gravitacional significa que eu tenho aqui essa caneta, levo ela até esse ponto aqui, beleza? Se eu for direto, eu realizo um trabalho W. Se eu der uma volta, voltar, subir, dar uma volta e voltar a esse mesmo ponto, o trabalho será o mesmo. Bacana? Ou seja, é muito bom saber que a força é conservativa para termos essa independência do caminho. Às vezes eu tenho um trabalho para ser calculado ao longo de um caminho muito difícil, eu troco por um caminho mais fácil e faço a integral facilmente. Beleza? Muito bem! Pessoal, tem ainda uma outra propriedade. U é igual a menos a integral de f escalar dr, e f é uma força conservativa. Então, nós podemos escrever que f é o gradiente de u. Beleza? Ou seja, isso aqui é, vamos dizer, a operação inversa, vou colocar entre aspas essa frase, viu? Operação inversa de dizer que u é igual a menos a integral de f escalar dr. Beleza? Muito bem. Pessoal, então o que nós temos aqui? Nós temos uma maneira de mostrar que uma força não é conservativa. Quando, para ir de A até B, nós escolhemos dois caminhos diferentes e obtemos dois resultados diferentes, podemos afirmar que a força não é conservativa. Beleza? Quando, para ir de A até B, nós escolhemos dois caminhos e dá o mesmo resultado, nós não podemos afirmar nada. Tranquilo? Então, é válido para afirmar que f é não conservativo. Se por um caminho dá uma coisa, por outro dá outra coisa, nós podemos afirmar que f é não conservativa. Se der a mesma coisa, nós não podemos afirmar que é conservativa. Tá bem? Então nós não podemos afirmar nada no caso em que por dois caminhos que nós podemos escolher der o mesmo resultado. Para afirmar que ela é conservativa, nós teríamos que fazer todos os caminhos possíveis, que são infinitos, e se sobre todos eles nós tivermos o mesmo resultado, aí podemos afirmar que f é conservativa. Bacana? Muito bem. Se nós conseguirmos encontrar um potencial, tranquilo? Um potencial U, tal que o seu gradiente dê a força F,
nós também podemos afirmar que F é conservativa. Bacana? Porque se F é um gradiente, a integral independe do caminho. Tranquilo? Daniel, e se eu tiver uma força F e quiser saber se ela é conservativa? Tem uma maneira de eu aplicar um teste direto assim, né, sem encontrar o potencial. Porque encontrar o potencial tem técnicas, tá? Tem técnicas para encontrar o potencial, mas não tem uma técnica assim, pelo menos não que eu me lembre, direta assim, que garantidamente te dá o potencial. Mas tem uma técnica, tá? Uma verificação que nós podemos fazer rapidamente para descobrir se F é conservativa. E essa técnica é calcular o rotacional da força F. E aí sim, se rotacional de F igual a zero, então F é conservativa. Beleza? Caso contrário, ela é não conservativa. Certo? Então, nesse caso aqui, vale a ida e vale a volta, tá? Vale os dois casos. Se o rotacional de F for zero, F é conservativo. Se o rotacional de F for diferente de zero, F é não conservativo. Pronto. Então, essa é uma maneira fácil de você verificar se a força é conservativa, uma vez que você tenha a forma funcional da força F. Bacana? Também esse formato aqui, né? Pode aparecer também assim, ó, hot de F. Tá? Isso aqui é a mesma coisa, ó. Operador nabla vetorial F é o rotacional, que também pode ser escrito como hot, tá? As duas formas são comuns de serem encontradas nos livros. Para quem não conhece isso que eu estou dizendo agora, né? Gradiente, rotacional, operador nabla, e quiser estudar o assunto, procure por cálculo vetorial, tá? Cálculo vetorial, gradiente, divergente, rotacional, teorema de Stokes, né? Se você quiser entender isso aqui um pouco mais, tá bom? Aí se você já estiver estudando teorema de Stokes, estudo de Green também, que sempre que a gente fala Green, Stokes, falou de um, vem o outro na cabeça. Então, enfim, se quiser procurar aí por essas palavras-chave, estudar um pouquinho de cálculo vetorial, você vai descobrir que é um pouquinho engendrado, um pouquinho trabalhoso talvez, na hora que você for aprender isso. Mas se você tiver que fazer a integral de caminho por dois caminhos diferentes, e eu nem estou falando de dois caminhos muito esdrúxulos, né? Dois caminhos até bem palatáveis, se você tiver que fazer a integral por dois caminhos diferentes, você vai descobrir que calcular o rotacional não é tão difícil, vai dar muito menos trabalho. Bacana? Muito bem. Quem não quiser estudar isso nesse momento, dá para a gente continuar entendendo o que vai vir para frente e dá para fazer os exercícios da maioria dos livros de física básica sem estudar cálculo vetorial. Bacana? Não vou falar nada disso agora porque a gente gastaria uma aula toda para falar disso, ou até mais de uma, bem provavelmente até mais de uma, para falar de cálculo vetorial. Podemos até fazer isso numa outra aula, mas eu não vou fazer isso agora. Uma última coisa que eu não falei é sobre o ΔU, né? Acabei de achar até um detalhe aqui, que eu não vou nem chamar de detalhe não, vou chamar de erro mesmo, tá errado, né? Faltou um delta aqui, tá, gente? Ó, tá vendo aqui, ó? Vou apagar aqui, ó, né? Tá vendo?
né? ΔU igual a menos a integral de f escalar dr, certo? ΔU igual a menos w, tranquilo? Por que que eu vim chamar a atenção disso? Né? Porque eu me lembrei de falar um último detalhe, que é o seguinte: o que eu sei encontrar entre A e B é o ΔU, beleza? Muito bem. E olha só, e o f é o gradiente de U. Quem é esse U? U é uma função potencial, beleza? Que tem um valor em cada ponto, mas que eu posso definir um valor de ponto zero, beleza? Ou seja, eu posso definir a energia potencial em um dado ponto. Então, escrevendo aqui ó, como U menos o zero, beleza? Encontrar esse U só é possível se eu fixar um valor o zero, beleza? Então, por exemplo, eu fixo que em A a energia potencial vale zero. Aí eu faço a integral de A até B e encontro a energia potencial em B. Tranquilo? Se eu fixar que a energia potencial em A vale 100, faço a integral daqui até aqui e em B ela vai valer 100 mais ΔU. Tranquilo? 100 mais essa integral. Enfim, eu posso encontrar uma função potencial que, fixado um ponto de energia potencial, eu consigo encontrar todos os outros através dessa integral. Bacana? Muito bem. E, em alguns casos, é possível, inclusive, eu encontrar uma função potencial. Beleza? Muito bem, não vou falar aqui de técnicas para encontrar a função potencial, porque como eu disse, isso está mais inerente ao cálculo. Bacana, pessoal? Bom, deixa eu fazer um resuminho aqui para terminar a aula então, de tudo que a gente viu hoje. Bora lá? Vamos fazer então um resuminho do que a gente viu nesta aula. Bacana? Notem que essa lousa não tem título. Por quê? Porque cada uma das afirmações que eu vou fazer aqui é equivalente à outra. Ou seja, quando eu faço uma das afirmações, trabalhando um pouquinho, eu chego na outra. Vamos lá? Sistemas conservativos. O que são sistemas conservativos? São sistemas nos quais conserva a energia mecânica. Ou seja, a variação de energia mecânica é nula. Em todos os estados deste sistema, a energia mecânica é a mesma. Bacana? Muito bem. São sistemas que possuem apenas forças conservativas. E o que são forças conservativas? Forças conservativas são forças que possuem uma energia potencial associada a elas. Beleza? Essa energia potencial pode nos fornecer a força através do seu gradiente, beleza? Tem até um sinal de menos aqui, né? Não me lembro se na lousa anterior tinha esse sinal de menos, viu, gente? Mas existe esse sinal de menos. Bem, enfim, volta na lousa anterior, se não tinha esse sinal de menos, por favor, coloque para mim na sua mente, nas suas anotações. Bacana? Muito bem. Lógico, porque isso vem da onde? Isso vem daqui, né? Isso vem daqui, olha só. Então, quando a gente for fazer que a força é o gradiente, olha só. Acho que você já consegue perceber, a gente não fez essa demonstração, mas dá para você perceber que vai existir esse menos. Muito bem. Esta energia potencial, a variação dela é o negativo do trabalho, beleza? Então, o trabalho que é integral de f escalar dr vai independer do caminho se nós tivermos forças conservativas. Se nós tivermos forças conservativas, a integral fechada de f escalar dr sobre um caminho c genérico é nula, beleza? Se nós tivermos forças conservativas, o rotacional desta força, o rotacional deste vetor, que pode ser representado por nabla
vetorial F ou hot F é nulo, beleza? Então, nós podemos usar isso para ver se a força é conservativa, bacana? Se ela não for conservativa, isso aqui não dará zero. Então, se o rotacional de F não der zero, também nos diz que a força não é conservativa. Ou seja, olha quantas afirmações que tem que são equivalentes. Bacana? Então, olha só. Qualquer uma dessas afirmações que nós fizermos vai resultar na outra. Então, isso aqui resume bem o que nós vimos na aula de hoje. Bacana? Estamos a um passo de fazer o teorema da conservação de energia para o caso geral. Bastava agora eu fazer o teorema do trabalho de energia cinética colocando também as forças não conservativas e teríamos a conservação de energia geral. Mas eu vou deixar isso para uma próxima aula por uma separação didática, tá? Para separar didaticamente os assuntos, embora não dá para se separar, né? É tudo uma coisa só, mas didaticamente a gente pode separar apenas para ser mais fácil de entender. Bacana? Muito bem, por hoje é só, um abraço e fiquem todos com Deus.